Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Isabel. Ela tá começando hoje comigo o primeiro episódio do nosso novo quadro Pode Testemunhar. Então, muito bem-vindos à temporada 24 com essa novidade aqui no canal. Isa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada, porque a gente se conheceu faz o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. E eu não tinha muita expectativa com a Isabel, mas eu sou daquelas que insiste. Aí, conforme fui conhecendo a Isabel, eu fui admirando, te amando cada vez mais, amiga. Ai, obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, muito mesmo. Meu primeiro podcast. Sabe, Deus realiza sonhos, né? Eu comentei isso com a Lena, Deus realiza sonhos, eu sempre quis. Mas eu falo, vou falar o quê? Quem vai me convidar, né? E eu estou sendo a primeira convidada, eu estou me sentindo assim, muito, muito honrada, eu te amo muito. A Lena era daquela casquinha que a gente sabia que precisava só quebrar, e por dentro era uma manteiga derretida. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho da Isabel, ela vai contar o testemunho dela, vai falar um pouco sobre as experiências dela, vamos falar também um pouquinho sobre depressão, que também está na vida dela, assim como vocês já sabem da minha depressão. Então temos muito assunto hoje aqui pra gente cuidar, pra gente tratar, pra gente falar. Então fiquem com a gente, porque hoje tá muito bom, gente. Esse quadro é para as pessoas virem aqui, testemunhar. Mas antes de você testemunhar, contar pra gente um pouco da sua história, eu queria que você contasse pra gente quando, como e por que você virou evangélica. Oi, tudo bem? Então, pra vocês, eu sou Isabel, né? Como ela disse, eu tenho 35 anos. Na verdade, eu nasci num lar semi-evangélico. Porque assim, nós fomos criados dentro dos princípios cristãos. Mas meus pais, eles deram aquelas escapadinhas, né? Saíram da igreja, tudo. Mas assim, sempre ensinaram a gente dentro dos preceitos de Deus. Que eu aceitei Jesus como meu único e salvador Jesus Cristo, eu tinha 8 anos de idade. Eu senti a presença de Deus muito forte, muito forte. Eu falei pra minha mãe, eu vou ser crente. Naquele tempo, você ser crente, você tinha que usar só saia, né? Você tinha que usar só saia. Então eu precisava, não podia mais. Olha, uma criança de 7, 8 anos que decide não usar mais nenhum tipo de shorts, calça. E eu me lembro que a simplicidade do coração da gente, né? De uma família assim, simples, humilde, né? Eu me lembro, eu falei, mãe, e agora? Como que eu vou usar só saia se eu não tenho só saia? A minha mãe falou assim, vai orar e pede que Deus pode usar uma pessoa para te dar. E foi exatamente isso que aconteceu. Pela simplicidade do meu coração, eu orei e na mesma semana Deus usou umas jovens que tinha na nossa igreja, que sabe, jovens tem muita roupa, né? E assim, eu ganhei 2 sacolas de roupa. Teve peças que foi até os meus 13 e 14 anos que eu usava, assim. Aí começou, né? Daí, no aniversário de 10 anos, eu pedi pra ser batizada no Espírito Santo, pra Deus, que eu queria de aniversário. Fui batizada no Espírito Santo. E lá eu me batizei escondida do meu pai, com o apoio da minha mãe. Estava errado, sim, hoje eu vejo, mas era o desejo do meu coração. E você tem irmãos ou é filha única? Não, eu tenho uma irmã e tenho 3 irmãos homens. E eles também? Não todos. A minha irmã e meu irmão mais velho são cristãos. Os outros, um já foi, já saiu, o outro nunca foi. Entendem, acreditam, mas não vivem uma vida, digamos, cristã. E você tem uma filhinha linda, é uma boneca. É uma bonequinha. Como é que você está criando a Gabi? A Gabi, ela está sendo criada nos preceitos cristãos. Eu até escutava, às vezes, alguma música circular antes. Hoje eu não escuto por causa dela. Só louvores em casa, oração na mesa e cuidando com as palavras, sendo referência como casal. Porque é isso que ela vai aprender, né? Não é só o que eu falo, né? Vivendo um cotidiano familiar com princípios e sendo referência para ela. Essa é a base. Nós temos que ser referências para a Gabi, para ela crescer e falar assim, não, meus pais viviam assim. Caso aconteça, ensina o menino que deve andar, o caminho que deve andar, para que quando crescer, se acontecer de sair,
que foi, né, aconteceu comigo, eu lembrei que eu tinha que voltar. E ela vai aos cultos com você? Quem me acompanha sabe, né? A Gabi, assim, no começo foi um pouco difícil. Porque as mães sabem que criança, quando tá crescendo, a minha filha não para, ela é falante igual a mãe dela. Ela precisa... Eu precisava ficar lá fora com a Gabi, nos cultos. E teve cultos assim que eu falava, pra que eu tô indo na igreja se eu não posso ficar lá dentro do culto? Eu cheguei a pensar várias vezes em ficar em casa. E muitas pessoas me diziam, insiste, não para, é cansativo, é assim mesmo, mas ela precisa entender que esse é o ambiente dela e ela vai, né, se habituando. Hoje quem acompanha, como você sabe que é, né, tipo, na hora do louvor a Gabi tá lá adorando, ela fecha os olhinhos dela, a gente convida ela pra orar, ela fecha os olhinhos, ela adora já, ela é uma adoradora, sabe? Nossa, minha filha é uma adoradora. Eu acho lindo, acho lindo. Ela faz a baguncinha ali na hora da palavra, mas já tô conseguindo ficar dentro do culto com ela. Às vezes dá uma saidinha, mas tá ok, valeu a pena a insistência. Então vale a pena a gente vai pras mãezinhas levarem seus filhotes, né? Vale, eu sei que assim, não é fácil, né? A gente tem que, às vezes, ficar lá fora, abrir mão. Mas a Gabi, quando eu chego na igreja com ela, que às vezes eu preciso de Uber pro culto, porque o Marcos vai mais cedo. Ela chega, ela já sabe que a gente chegou na igreja. Ela já sabe, é a casa dela, é a segunda casa dela. Ela já sabe que o papai às vezes vai antes, que a gente vai depois, que a gente vai se arrumar pra ir pro culto, né? Ela já sabe. Amiga, agora a gente queria ouvir um pouco um testemunho seu pra gente poder motivar as pessoas, porque qual é a importância de um testemunho, amiga? Conta para as pessoas que às vezes não conhecem muito o nosso mundo evangélico, não entendem nem o que é um testemunho. Então, para que serve um testemunho, amiga? O testemunho, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre o meu testemunho. O testemunho, ele serve justamente para edificar. Às vezes você está passando aí por uma situação na sua casa, uma situação na sua vida pessoal, e você acha que aquilo só você é a única pessoa que está passando por isso, que ninguém passou por nenhuma dificuldade, e o testemunho ele vem para edificar, para curar, para sarar. Então o testemunho ele é justamente para isso, edificar. O testemunho traz cura, ele sara feridas. E comigo não foi diferente. Eu falo assim para as pessoas que eu sou um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu era uma garota que ministrava aos cultos de sábado. Eu era uma garota que orava, que falava em línguas estranhas, que estava no meio de tudo, que estava na cantina, era a obreirinha da igreja. E, né, eu saí da presença de Deus, eu tive uma depressão muito forte, porque foram sequelas de abuso sexual na infância, de rejeição, de ser tratada na questão da minha autoestima. A minha autoestima ela foi abalada desde criança, né? De estar no meio de pessoas, de parentes, de familiares, as pessoas olhar pra mim e falar assim, nossa, que criança mais feia! Nossa, essa menina é horrorosa, né? E de questão de você ir num barzinho, que eu falo sempre pras mães, não deixa suas crianças em boteco sozinha. Sabe o famoso boteco? Sabe, de ir o cara lá, vir passar a mão no meu... Nem tinha peitinho, de colocar a mão, né, na minha genitália, isso é muito forte. Então eu fui crescendo com uma depressão e rejeição. Eu me sentia muito rejeitada pela minha família, muito rejeitada. Então, essa depressão eu fui guardando, eu sempre fui muito sorridente, não era de falar. E aí começou, você vai ficando mocinha, começa as rejeições sentimentais, né? Tipo, ainda pra aprimorar mais, tinha as rejeições, né, amorosas. De ser destratada, de achar que você não era nada, que vai ganhando um peso muito grande, muito grande, sabe, em ser, que chegou a um ponto da minha vida que eu já tinha voltado pra igreja e eu era aquela pessoa também, voltei, era atuante em tudo, mas chegou um ponto que a dor era tão grande, mas tão grande, que eu falei, mas pra que tudo isso?
pra que eu grito por socorro, eu clamo a Deus, eu digo, eis-me aqui, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, me ajuda. Às vezes, né, crise de ansiedade, vontade de tirar minha própria vida, que chegou um tempo que eu falei, não, o negócio não tá dando, não tá fluindo, acho que Deus não tá me ouvindo, eu não tô suportando mais tanta dor, a família que eu sonhava em ter, né, não chegava, eu me sentia rejeitada do mundo, né, parecia que eu era uma pessoa cheia de amigos, mas eu digo que não eram amigos, eram colegas, mas Deus nesse caminho preparou pessoas pra cuidar, né, pra falar assim, não, calma, não é agora, vamos um pouquinho, vai mais um pouquinho, ó, pera, tá difícil, calma, eu vou te enviar uma pessoa ali e essa pessoa vai te ajudar a levar mais um pouquinho, e aí eu ia me mantendo, já sabe aquela coisa assim, a viver de aparências, tipo assim, você feliz por fora, saindo, né? Mas aquele vazio. A história do vaso, né? Do vaso. Tipo assim, lindo, tipo, aparentemente era lindo por fora e por dentro tava todo sujo. Sujo com mágoas, sujo com dores, sujo com rejeição, com abuso. E, pra quem muitas pessoas não sabem, eu sofri um estupro aos 22 anos. Sabe aquela coisa do não? Então, não é não. Foi muito, muito dolorido, porque eu via também assim, ao mesmo tempo, que eu parecia assim, tipo, nossa, eu era só um desejo de cobiça sexual. Desde criança. Eu falava, mas por que comigo? Por quê? O que eu fiz de errado pra merecer isso, né? Exatamente. O que eu fiz? Aos 4 anos, eu fui procurar minha mãe na vizinha, tinha um menino lá, e ele me puxou pra dentro, falou que minha mãe tava lá dentro, e me abusou. Aí chegou um momento que eu falei assim, então eu vou dar um jeito na minha vida, o que eu vou fazer? Aí nisso nasceu minha sobrinha. Hoje acho que ela tá com a Giane, ela tá com 8 anos. Eu falo que a Giane foi uma criança usada por Deus pra me falar, vai, mas um pouquinho, calma. Eu amava tanto aquela menina, eu amo aquela menina. Um dia ela vai crescer e ela vai ouvir isso, né? Eu amava tanto ela que nas minhas crises eu pegava o ônibus, ia pra Santa Terezinha depois do trabalho pra ficar com ela. Ela era a única coisa que conseguia me trazer paz. A única coisa. Tipo, eu estava... Que te tirava do foco da dor, né? O foco da dor, ela era a única coisa. Sabe com quantos anos nessa época? Nessa época eu acho que eu estava com uns 27, mais ou menos, já. Aí, beleza. Só que daí chegou num ponto, né? Ela já tava ali com 1 ano e pouco, quase 2. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar a minha vida. Isso eu vou ficar nas reuniões familiares, vou ser boazinha, se me maltratar, eu vou ficar quieta e vou deixar uma boa lembrança. Um dia, a coragem de tirar minha vida, porque assim, você quer, mas você fica um pouco com medo, mas você sabe que um dia vai acontecer. Falei, não, eu vou tirar minha vida. E a gente quer deixar uma história, né? A gente quer deixar uma história. Eu falei, não, eu vou tirar a minha vida, vai chegar um momento que vai me dar uma crise, eu vou ter coragem, eu vou ter força. E eu sabia quem ia me dar força. Eu sabia que eu não ia ter o direito de salvação. Eu sabia disso, mas não é que eu queria acabar com a minha vida, eu queria acabar com a minha dor. Com a minha dor, que me sufocava. Era uma questão que parecia que você ia ter um infarto de tanta dor que você tem na alma, né? A alma... Você só quer se livrar daquilo, não é que você quer ser uma pessoa egoísta, não pensar, mas tu tem família. Mas, gente, a dor é tão grande que a gente só quer que isso suma de uma vez por todas. E a isso faz a gente querer sumir. A alma sangra. Sangra. Eu falo que eu imagino uma pessoa ser esquartejada viva. Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. É aterrorizante? É aterrorizante, mas é isso mesmo. Se alguém vem ali, tira um pedacinho seu, vai tirando, e você tá vivo. Aí, quando foi que entrou a história do meu esposo? Não é que ele é a minha salvação vem de Jesus, mas ele veio na hora que ele precisava de cura
E eu precisava de cura. Ele precisava de restauração, eu precisava de restauração. E nesses uns jantares familiares, meu esposo, que era amigo, né, da minha irmã e do meu cunhado, que eles já se conheciam. Eu digo que a gente se conheceu porque eu conhecia, mas a gente não conversava. Aí eu cheguei da academia, já estava no plano de tirar a própria vida. E ele tava ali, eu achava ele interessante. Eu ri até hoje, eu achava ele interessante. E assim, só que meu marido, ele é baixinho, né? Não é tão Não, baixinho, eu que sou alta. Eu que sou alta, né? Aí eu falei, nossa, ele é muito bonito, né? Eu falei pra minha irmã, mas ele você não gosta de um baixinho? Eu falei, não, mas eu uso sapatilha. A gente tem esse negócio. Tem. Ele fica bravo quando eu conto isso, mas é verdade. Eu falei, não, mas eu uso sapatilha. Aí a gente começou a conversar. No outro dia ele pediu permissão pra minha irmã pra pegar meu telefone. Ele foi muito cavalheiro, né? Pra pegar meu telefone. Do meu telefone, ele me mandou mensagem, me convidou pra ir pro shopping. Eu falei, vamos calma, vamos, né, dar um tempo, porque eu já sabia que... Mas quando vocês estavam conversando sobre o quê? Ele era muito cavalheiro, meu esposo. Qual era o assunto? O assunto, como que deu a entender dele chamar você pro dia seguinte pra ir pro shopping. Porque assim, ele me viu, ele falou assim, nossa, eu tô sozinha aqui, eu era loira, essa gata aí na minha frente, não vou perder tempo. Daí ele falou que queria me conhecer, já foi, ele não veio pra ficar comigo, ele veio pra, tipo assim, tô a fim de namorar com você. Vamos ter... Ele verbalizou isso? Sim, ele verbalizou. Na primeira conversa. Na primeira conversa que ele queria me conhecer. Que ele pediu permissão pra minha irmã. Que ele não tava de brincadeira comigo. Que ele já foi bem claro. Aí eu não fui pro cinema com ele. Aí ele falou assim, porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento. Ele tava com quantos anos? O Marcos, ele tava com 30. E você? Eu tinha recém-completado 28. Aí nisso, ele me convidou e falei, não, espera. Aí ele fez o quê? Preparou um jantar na casa da minha irmã. Ele preparou? Ele comprou tudo, preparou. Ele cozinhou mesmo ou ele comprou, comprou no mercado congelado? Ele fez estrogonofe, ele cozinha bem. Aí ele falou assim, vou lá. E daí ele falou, olha, eu perdi 10% da minha vida, eu tenho 90% pra viver. E eu gostaria de te conhecer e quem sabe você caminhar esses 90% ainda. Falou. Meu Deus, que E falou pra minha irmã que tava tudo bem na vida dele, que ele não estava fazendo isso pra provar nada pra ninguém. Que ele é muito assim. Se ele tiver que te deixar pra trás, eu sempre falo, se eu deixar o meu marido um mês, ele tá com outra. Ele é muito assim. Se você não quer fazer parte da vida dele, ok, ele não é de ficar relembrando, ele gosta de seguir em frente. Ele tá errado? Ele não está errado, ele está certíssimo. Porque a vida é isso. Ele não fica carregando fardos. Ele não fica carregando fardos. Aí eu falei assim... Uma característica linda, né? Só que daí me assustou. Eu falei, opa, como assim? Ele me quer ou não me quer, né? Daí ele foi me levar pra casa. No dia 1º de janeiro... Tinha até uma confraternização na casa do pastor. Eu ainda não era membro da igreja, né? E ele não ia, minha irmã chamou ele não ia. Quando eu chamei que eu ia estar lá, ele foi. Olha. Aí ele falou assim, daí ele me levou embora e falou assim, o negócio é o seguinte... Eu gostei de você, achei você maravilhosa. Adorei seu papo. E eu quero te conhecer melhor. Eu falei, meu Deus, mas eu quero me matar. Vou causar mais uma ferida nesse homem. Aí me assustou quando ele veio. Tadinha, aí começou a ficar, eu falei, mas e agora? O que eu faço? E ele foi insistindo, e falou assim, não, se você não quiser, beleza. Você chegou a falar pra ele essas coisas, essas dores, esses abusos? Sabe o que eu acho engraçado? Que quando a gente vai começar a namorar, a gente quer mostrar o nosso melhor, né? E esconde o podre, a sujeira. Eu fui clara com ele. O negócio é o seguinte. Eu tô louca. Eu preciso de ajuda. Eu tô muito machucada, né, pela vida.
tô até com plano de tirar a minha vida. E fui franca com ele. E eu falei assim, você vai querer arrumar uma louca na sua vida pra te atormentar? Que eu estava psicologicamente totalmente atormentada, totalmente machucada. Ele falou bem assim, você é uma casquinha que eu vou curar ela. E aí ele foi. Daí a gente começou a se ver, a se conversar. E antes de assumir o namoro mesmo, aí começou o combustível ficar caro, né? Pra gente se encontrar. Ele morava de um lado e morava do outro. E aí nisso começou a me dar saudade. Foi aí que eu comecei a ver que ele estava sendo importante realmente pra mim. Aí ele já falava, eu quero namorar. Eu falava, não, vai com calma. Eu que enrolei ele. Não, vai com calma. Aí eu falei assim pra ele, ó, eu já me sinto a sua namorada. Eu tinha dado beijinho já? Ele passou, tipo, a gente se viu no dia 14 de dezembro. Acho que de 2016, 2017. No Natal ele já passou com a gente, ainda a gente não tinha ficado nada. Eu dei um beijinho nele. Meninas, não façam isso. Mas eu vi que eu não estava preparada, porque eu não podia fazer aquilo com ele. Ele passou o Natal, ele passou o Ano Novo com a gente. E aí, no dia 2 já fomos almoçar. No dia 3 fomos almoçar juntos já. Aí no dia 15, 14 de janeiro, o que o Marcos fez? Ele preparou um jantar, estrogonofe, e ele me pediu em namoro. Ele falou assim, olha, só vou buscar um negócio ali no carro e eu já volto. Esqueci. Aí nisso que ele foi buscar a carteira, ele veio com um buquê de flores, um cartãozinho. Meu primeiro buquê de flores na vida. Gente. Aí eu nunca tinha ganhado flores. E nisso que eu ganhei um buquê de flores, eu não abracei o buquê, eu abracei ele. Ele falou que isso foi uma cena que marcou ele. Porque eu fui e abracei, não fiquei só preocupada com o buquê. E daí lá tava, você quer namorar comigo? E nesse dia a gente falou, ó, eu não tô afim de ficar enrolando. Eu quero algo sério, eu não tô pra brincadeira. Eu falei, eu também não. Nesse dia a gente já começou, ó, eu tenho isso, no mesmo dia, eu tenho isso de conta, a gente precisa acertar isso, pra gente poder casar. E nesse meio tempo de poder casar, veio dúvidas no meu coração. Eu via que, tipo assim, que o diabo não queria que eu fosse feliz. Ele sabia do que tava pra acontecer na minha vida, mas ele falava, não, eu não vou deixar ela feliz. Eu vou continuar atormentando o coração dela. E aí a gente viu, o Marcos tava falido, né? A gente hoje dá risada, né? Não tinha dinheiro pra casar, não tinha condições. Sugerimos de casar e morar numa kitnet atrás da rodoviária. Já vi, tem umas kitnets que é ali pra trás. Primeiro, ele já tinha a casa dele, tinha um carro, porque assim, antes de casar, eu falava assim pra Deus, falava assim, Deus, me manda um homem, que assim, eu já não tô muito nova, né? Me manda já um homem com uma casa e um carro. E veio! Calma! Veio com o carro e a casa. Só que nisso ele tinha um contrato e a casa estava alugada. E a princípio ele não queria morar ali naquela casa. Aí eu falei assim, então, né, vamos ver. Só que assim, se a gente for morar numa casa de aluguel, nós não ia poder fazer a casa do jeito que a gente queria, móveis, essas coisas, né? Aí não tínhamos dinheiro, nada pra casar. Não casamos na igreja, assim, né? Mas casamos no civil. Só que foi chegando perto do casamento, nós não tínhamos R$1 na conta. De repente a gente tinha 12. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa? Já, Deus multiplicou. Veio o dinheiro que foi liberado pelo governo do FGTS. Minha patroa vendeu a loja, ela fez o acerto comigo e tinha um seguro-desemprego. Olha. E aí, o que nós fizemos? Reformamos. Ficaram ricos. Ricos, 12 mil reais. Reformamos a casa dentro, compramos todos os móveis. Quem já foi na minha casa sabe que a minha cozinha é bem fofinha, né? Não, é uma casinha de boneca. Gente, eu gastei 2 mil e pouco na minha cozinha. Vinha, ó, uma ilha, os armários, um painel de TV, e a gente ia comprando as coisas no Paraguai. E nisso a gente foi, ganhamos muita coisa, forro de cama, não precisei comprar nada. E casamos no civil, fomos no jantar, cada um paga o seu. Quem quiser vai, cada um paga o seu. E vou dizer uma coisa aqui pra você. Se você tem um sonho de fazer uma festa, amém.
Mas esse não é o mais importante. Se você fizer uma festa e você não tiver um lar de paz, nada do dinheiro que você gastou na festa vai valer mais do que você viver um lar em paz. Não vai consertar. Não vai. Não vai. E nós casamos no civil, só que o que continua? A minha depressão. Muitas vezes meu esposo falava, você me ama, falava assim, eu te amo, só que a minha depressão, a minha dor, ela era tão grande que precisava de cura, né? E sem contar que o Marcos, ele fez o tratamento do EVV comigo antes. O EVV, gente, é o retiro da comunidade, é o encontro Vida Vitoriosa. E ele pegou, sabe aquele livrinho que tem lá? Ele fez todo comigo. Ah, sério? Eu testemunhei as dores mais fortes, pra nós nos casarmos, nós casamos com um casamento assim, muito aberto, tipo, ó, aconteceu isso, e ele me fez enxergar todas as situações de abuso, de rejeição, de mágoas, de liberar perdão. Então a gente ia casar 100%. E eu não conseguia, eu chegava dentro da minha casa, pensa, era o que eu mais sonhava. Era minha casa, uma família, um homem que me amava e me respeitava, e eu não conseguia sentir alegria por causa da depressão. Ah, e quando a gente casou, no primeiro dia nós precisamos vender o carro, nós fomos trabalhar de ônibus. Porque eu ficava com o carro, ficava com o carro endividado. Falei, não, beleza, não tem problema, vou andar de ônibus. E nós ganhamos um presente de casamento em dinheiro, que daí nós compramos uma motinha 125. E dessa motinha 125 eu paguei as prestações com o meu vale transporte. Gente, a alegria não está em ter, mas você... E conquistar com o seu trabalho, sacrifício, seu esforço, né? E se você não for feliz no pouco, você não consegue ser feliz no muito. Não consegue, porque você não consegue ver o que Deus está fazendo. Aí eu você não vê a conquista. Isso. Aí nós fomos num culto do pastor Roberto, né, na comunidade da Graça, e o pastor falou sobre fardos. Não só pra gente ficar carregando nossos fardos, mas pra pedir pra Deus tirar, que nós não temos que carregar fardos. E nesse dia eu fiz uma oração simples. Eu falei, Deus, você me deu tudo que eu pedi. Tudo. Mais, além. Que eu nunca sonhei, eu já não sonhava, eu já não acreditava mais que ia acontecer comigo. Não quero carregar fardos. Tira tudo. Tira. Me livra desse fardo, que eu não suporto mais. Foi meu esposo que me levou pra fazer tratamento de depressão, tá? Também. Foi ele que, ele veio pra trazer cura. Aí, depois daquele dia eu cheguei em casa, minha casa tão linda, meu esposo tão maravilhoso. Aquela paixão que tava abafada pela dor, tava ali, sabe? Porque a depressão, gente, ela faz você não ter amor por ninguém. Pela sua mãe, pelo seu filho, assim, eu já vi vários testemunhos sobre isso. E realmente, ela ofusca todo tipo de sentimento. Eu falo que se eu visse naquela época a minha mãe, por exemplo, morta, pode parecer pesado. Não me doeria, porque a depressão, a dor era muito... Substitui tudo, né? Ela substitui tudo. Nossa, aquele dia eu falei, meu Deus. Aí eu me lembro que às vezes a gente voltava do trabalho naquela motinha 125, ia pra igreja naquele frio. Ele falava, um dia eu vou te dar melhores condições, um dia você vai andar de carro. Um dia eu falava, vida, se for pra mim ter um carro e ser infeliz, eu fico nessa motinha o resto da minha vida. Porque eu sou tão feliz, era tão legal ser feliz, era tão maravilhoso. Eu tinha vontade de correr naquela, sabe, estar em cima daquela moto e gritar, eu sou feliz. Essa era a minha vontade, de dizer, eu sou feliz, tipo, era novidade ser feliz. Era libertador, né? Era libertador, então eu tinha vontade, não me importava de estar naquela motinha. Às vezes faltavam R$5 pro shower, mas tudo bem. A gente tava bem, a gente vivia um lar em paz. Porque assim, graças a Deus, eu e meu esposo não vivemos de rede social, assim, a aparência da rede social. Aquilo que eu posto é aquilo que eu vivo. E assim, percalços teremos, mas nós, assim, Deus nos deu muita sabedoria para que nós soubéssemos, né, e quem sabe futuramente trabalhar com casais, né, tipo, Deus tem assim, nossa, eu falo, eu vivo um lar que eu sempre sonhei. E aí eu era tão feliz. E aí meu esposo saiu do trabalho, foi encarar um outro. Hoje ele está, né, conseguiu montar a empresa dele, que está em andamento, que está crescendo. Deus nos abençoou, né, financeiramente. Nosso relacionamento é um relacionamento saudável. Filho não nos atrapalhou, nos edificou como casal. Nós, né, hoje eu tomo, porque Deus deixou os médicos, né? Deus deixou os médicos
te tratar. Eu tomo medicação para ansiedade, mas hoje eu consigo lidar com ela nos meus picos, mas eu não sou infeliz, eu sou feliz, entendeu? Deus fechou a minha vida com chave de ouro, sabe? Sim. Aí Deus veio e deu a Gabi pra nós. O filho do Marcos, que mora com a gente, também é uma benção, é um adolescente muito educado, precisa de alguns ajustes, mas ele é uma benção. Então nós temos uma família que é a minha filha, meu filho do coração. E para as mãezinhas que estão aí, que tem um adolescente, um filho que não é seu, que mora com você, você tem que amar e respeitar esse filho como se fosse seu. E é isso. Hoje eu falo que eu sou curada e eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher. Não importa as suas dores, não importa as suas frustrações. Deus, a gente pega no mais, lá embaixo, lá na lama, e Ele faz tudo novo. Ele restaura a sua vida, Ele traz cura para a sua vida. Não importa o que você passou, Ele traz cura. Ele é a cura, Ele é a cura viva. Quando a gente está no processo ali com Deus, a gente fala, não, mas aí eu sei que vai passar. A gente tem uma esperança, a gente tem a luz. A gente tem um conforto no Pai, na palavra do Pai, sabe? Então isso dá conforto pra gente. Exatamente. Aí você começa a olhar, nossa, mas da onde que eu vim, aonde que eu tô? Quem eu sou agora? Eu era uma pobre miserável, sem Deus, sem Jesus, né? Estava na igreja e se achava merecedora. E nós não somos merecedores, porque a graça, ela é de graça, né? O preço foi pago. E se você sofrer aflições, o mundo tereis aflições. A rosas acontecendo. Rosas, mas há espinhos também. Sim. Então, e Deus prepara a gente pra gente conseguir lidar com os espinhos. Exatamente. Sabe? Ele fortalece a gente, porque vai vir porrada, vai vir espinho. Então, mas aí Deus tá ali pra fortalecer a gente nessas porradas, nesses espinhos. Exatamente. Sabe? Quando você se batizou, veio algumas coisas, né? Veio muita porrada. Veio. Porque é assim, na presença de Deus há flores, mas é espinhos. Nossa, quando eu estava com depressão, eu morria de medo de nadar e morrer na praia, né? Jesus vir e eu ficar. Tipo, por quê? Porque a graça é dele. Nós não somos merecedores. E é se manter firme. É como a palmeira, que o vento vem, que o vento vai, mas ela permanece ali. Ela vai te jogar para um lado, vai te jogar para o outro, mas ela não quebra. A palmeira tá ali, mesmo com os ventos fortes. É combater um bom combate. Porque a gente não cai, porque nós estamos criando raízes. As raízes estão se aprofundando. É a vida enraizada na palavra de Deus. A casa construída na areia, né? Teve o que construiu a casa na areia e a casa na rocha. O vento veio, derrubou. E a rocha estava na rocha firme. Quem é a rocha, quem é a pedra é Jesus, é Deus, né? O Salvador. Exatamente. Amiga, nessa vida evangélica, você já sentiu preconceito de outras pessoas? Assim, quando eu era menininha, ai gente, mas tem gente que é muito abusada, né? Eu ia pra igreja de bolsinha, mesmo que eu tinha 10 anos. Eu nunca me esqueço daquela mulher aí, lá, crentinha, gente, pra uma criança. Eu falava, vai, cala a boca, Satanás. Eu já era muito assim, muita autoridade, sabe? Quando eu saí da igreja a primeira vez, eu me lembro que dizem que eu era muito bonita. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, meu apelido, quem conhece, é Mara Lima. Meu apelido era Mara Lima. Mara Lima? Mara Lima. Depois você procura. Meu apelido era Mara Lima, né? Muitos meninos vieram me falar, volta pra igreja. Eu passava lá na frente da igreja só pra te ver. Era tão lindo você de saia. Você era muito mais bonita crente. Nossa. Você acredita que eu escutei isso? Mas sim, já tipo assim, olha lá, crente. Já. Eu acho que muitas pessoas às vezes nunca nem chegou a comentar muito comigo, assim, né? Mas tipo assim, fica aquela coisa assim, tipo, ela é crente. E por que será que tem gente que Porque nós somos a luz. Porque assim, nós vamos na contramão da lógica do mundo. O mundo vai assim, a gente vai assim. Então quando o mundo aqui se encontra, faz ou pro bem ou pro mal. Tipo assim, nem todo mundo aceita da forma que a gente vive, nem todo mundo aceita como a gente
né, acredita. E eu acredito sim, que os cristãos nos últimos tempos, eles estão sendo oprimidos sim. Ah, mas porque o cristão oprime isso, mas porque o cristão oprime aquilo, porque ele é contra. Amo o pecador, mas não amo o pecado. A minha referência é a Bíblia, é a palavra de Deus. E no mundo onde o importante é você ser feliz, e você dizer, não, calma aí, você tem que rejeitar. Epa, não é bem assim não, rejeita a sua carne, rejeita isso. Que não dá pra ser feliz a qualquer preço. Não dá pra ser feliz a qualquer preço. As pessoas não vão concordar. Tem muito isso, tá? É importante ser feliz, gente. Faça o que você tinha que fazer, mas seja feliz. Não importa as consequências. Não importa as consequências. Então, realmente, enquanto a gente tá indo pra Canaã, tem gente que tá descendo ladeira abaixo. E quando você diz que você está indo contra a lógica, que é, né? Isso afeta só o fato de você ser cristão. Hoje em dia, você dizer que é cristão, no mundo de hoje em dia, o cristão, ele, né, a gente vê mundo afora, os cristãos sendo perseguidos, que não se passa quase na mídia. Mundo afora, cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e a mídia não fala, porque isso não é importante para eles. Não dá ibope. Não dá ibope. E vai ser cada vez mais, né? Cada vez mais. Como é que você encara o mundo hoje? Como é que você vê que o mundo tá hoje? Porque a Gabizinha... Ladeira abaixo. A Gabizinha tá crescendo. E qual é a preocupação que você tem? Orar. Com a Gabi? Orar, total. Quando a Gabi nasceu, pode parecer um pouco egoísmo, né, da minha parte. Eu cheguei a falar assim, meu Deus, por que eu fui ter um filho? Não porque eu ame, não porque ela é tudo pra mim, mas o mundo tá cada vez pior. Como eu vou criar ela nesse mundo? Mas precisa existir pessoas que façam a diferença na geração dela também, né? Uhum. No mundo de hoje é muito preocupante, né? A Gabi ir pra escola. Realmente é preocupante. O que me resta O que te preocupa? O que me preocupa é ela crescer nesse mundo atual achando que tudo é normal. Uhum. Que também não, que tudo é normal, que for pra escolinha porque o meu professor disse isso, é normal, a minha coleguinha usa isso, eu acho normal. Então o que eu posso fazer é ser referência, ensinar ela no caminho, e orar, porque uma mãe que ora, Deus atende. É uma mãe de poder. É uma mãe de poder. Você não sabe o poder, né? E assim, eu oro pela Gabi antes mesmo dela existir. Sempre orei, né? Pedindo pra Deus, oro pelo futuro dela. Eu tava conversando com uma amiga e falando assim que eu admiro a história de vida dela, que ela esperou o primeiro namorado, o primeiro beijo, casou, tem uma família linda, e ela é super espiritual, assim, e eu falo, nossa, eu gostaria muito que a minha filha vivesse isso, sabe? Então eu oro pelo casamento dela, pelo futuro namorado, pelo futuro marido, e que ela seja uma adoradora na casa de Deus, que ela toque algum instrumento, que ela viva e faça diferença na geração dela, que ela faça, que ela entenda que o que os pais dela tá falando e demonstrando que o caminho que ela tá seguindo é o correto. Que ela faça a diferença, né? Amiga, obrigada. Obrigada mesmo por ter sido a minha primeira convidada. Tô me sentindo tão honrada. Eu que tô honrada. Eu que agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. Eu também. Te amo muito. Muito. Gente, então é isso. E você que quer também mandar pra gente um testemunho, comenta aqui nesse vídeo. Pode mandar perguntinhas também aqui nos comentários ou pelo meu Instagram, @LenaAnsma, tá bom? Um beijo grande, muito carinhoso. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Que legal, amiga. Gostou? Amei, que legal, né? O próximo vai ser sobre...